Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso aqui no canal 14 TV Grão-Pará, Gazeta Belém. Hoje é o dia 4 de junho de 2025. 4 de junho, tu me olhaste de um jeito. Não, que isso, já é tá dia certo. de São João, faltam 20 dias. Tá certo, hoje tá certo. E é o programa de número 103 do É Pra Valer. Eu vou estar aqui com o MacGyver. Tá certo, pra gente, uma resenha, aquele papo. Hoje não tem nenhum Hoje não moleque tem, passando a mão no ouvido. Não tem. Tá certo? Não, essas não coisas tem. todas. Ontem Mas vocês tem desmontaram com Marquinhos. esse negócio aí, o pessoal ficou achando graça na internet, aí depois... eu vou te contar, depois vem mensagem dizendo, eu vi aquela sacanagem, rapaz, não tem jeito, não tem condição, cara. Mas é isso, o futebol ele tem graça, né? A única coisa que eu acho errado ultimamente no futebol, primeiro o Giovani foi embora porque jogaram cerveja no braço dele. O do Criciúma desmaiou porque jogaram um copo de cerveja na cabeça dele. Estão jogando cerveja no lugar errado. Estão estragando cerveja. Mas aquilo pode dar problema no Paysandu. O jurídico do Paysandu tem que se virar para resolver aquilo ali. Não sei se pode dar problema não, Matoso. Sabe por quê? Por quê? Vamos levar em consideração uma coisa? Sim. Os jogadores que vêm pra cá são jogadores que jogaram geralmente em times sem expressão nenhuma, sem torcida. Se o Paysandu ficar sem torcida pra jogar, eles vão se sentir em casa. É verdade. Mas o que acontece que vê logo, tá vendo, foram levar o jogo na Curuzu, seria no Mangueirão pior. Realmente. Porque a distância, É maior. tá entendendo? Uma manga caindo na tua cabeça aqui, dessa altura, é uma coisa, ela caindo lá de cima, Agora, o cara desmaia. o cara fazer todo um estardalhaço, esse negócio de um copo de plástico, né? Aí fica um negócio meio impressionante, né? Olha, MacGyver, e vocês que estão acompanhando a gente aqui no esporte, uma das próximas matérias que nós vamos fazer, anota aí, vamos logo pautar os que têm mais agilidade. Porque a gente depende aqui, né? Claro. Tem uma A gente depende logística maior. Uma logística maior. Nós temos colegas de outras emissoras que têm mais facilidade. Mas vamos começar a fazer uma pauta, está aqui a agenda, está aqui a pauta já, dos jogadores que se batem. Aí não demora muito, já sai. Porra. Isso é brincadeira. Escola Neymar, né? Escola Neymar. Tá certo? Não, sinceramente, porra, é muita papagaiada, cara. Tá entendendo? Pô, Entendi. aí depois quando a gente faz comparações, os caras não gostam. Né? Tu viste o que foi que aquele uruguaio fez com o Pelé na Copa de 70? Ele não gosta que fale do Pelé. Não gosta, Ele não gosta que fale do Pelé. Mas a gente vai buscar. O uruguaio pegou o rei. Pá! O rei, plá, caiu. Aí o Pelé olhou para ele. Espera. Aí o Pelé deu de 3-1 no Uruguai, pegou o cara que bateu nele, só foram ver um ano depois da Copa. Hoje, as imagens mostram, esse glamour das imagens, que sinceramente você assistir jogo em casa com um telão bacana, ou na casa dos outros, de preferência na casa dos outros, né? Tu lava a louça. E aí o que acontece? Eu falo isso, eu não vou, na verdade, ainda mais esses jogos 9h30 da noite, pelo amor de Deus. Isso não me pertence mais. E aí o que acontece? O camarada grita. Aí de repente ele sai correndo, pelo amor. Aí ainda vai alguém, joga uma água milagrosa, que vocês da imprensa falam. Água milagrosa, que diabo é aquilo, hein? Tu que é técnico de futebol. Não, chefe, aquilo ali, quando o cara joga água e joga o spray ali, é para anestesiar, que é para aquele momento ali, porque o spray com a água fica gelado, mesmo, né? Aí o que acontece? Mas é isso aí. Anestesiar, fazer aquela capa. Mas é impressionante, né? Ajuda no momento, assim, mas se for um negócio aí mais é por isso que agora, bora ver se com Ancelotti isso vai acontecer. Pois é. Bora ver. Pois é. Quando é que o Brasil vai jogar do Ancelotti? Amanhã contra o Equador. Isso. Aí hoje eu de manhã cedo eu acordei depois de dar uma caminhada às 4 horas da manhã. Olha, com 2 quilos em cada pé de peso, hein? Meu amigo, vou te contar, se eu chegar tenho nesse que me nível... preparar para o São João que vem aí. Eu fui dançar com uma senhora lá de Bragança, um shot de Bragança, né? Porra, bicho, eu não conseguia ir. Então tem que me preparar com as canetas, né? Senão eu não chego para dançar. E aí, depois eu cheguei e fui ligar a televisão para ver, 4h19 da manhã, eu vi aquele rapaz, o apresentador do SBT, bota aí, hashtag Casagrande lá do SBT News,
Uma notícia, viu? Mas é sério, a gente brinca, mas fala sério. Uma criança numa escola, viu, Bianca? Minha querida Bianca, grande revelação, apresentadora lá do SBT Pará, aqui do Canal 5. A criança de 19 anos subiu o telhado de uma escola, subiu e ficou lá. Quando viram, chama o bombeiro, chama a polícia. Chama a polícia. Rapaz, me chamou a atenção isso. O senhor que é professor de escola pública também, né? Eu já vi cada coisa. Pois é. Viu? Então, o que acontece? Aí a policial subiu, olha, fica aí, como é o nome dele? Sei lá, Rodriguinho, não sei como é o nome dele. Eu vou botar Rodriguinho. Rodriguinho, peraí, não sobe, espera aí, o tio vai aí, pá, o policial chegou, pegou a criança. 4h19 da manhã, que eu anotei, que era para dar uma ligada para a Bianca, pro G, me dá o número, eu vou ligar para a Bianca. Eu achei legal, porque isso pode acontecer em qualquer escola. Uma criança, se eu ficar tomando conta de criança, olhando para o celular, a criança vai me driblar. Claro. Tá certo? Porque hoje tem gente que está fazendo café no celular. Está fritando salsicha, essa porcaria embutida que faz mal, tá certo? É bom. Embutido, então prova, é por isso que tu vive com dor de barriga, passando mal. Aí, olhando o celular, vai derramar o café, como derramou hoje aí, não foi? Vai queimar o café, né? Vai queimar o café. E aí, o policial, olha o detalhe, o professor MacGyver, pai, mamãe, eu sou avô, tenho um neto vai fazer 5 anos agora. E o policial perguntou, mas por que você estava aí? É porque eu gosto, olha só a inocência da criança, é porque eu gosto de olhar os prédios aqui de cima. Aí eu lembro de um filho, que está hoje com 29 anos, quando ele disse que, eu quero voar feito um passarinho. De repente a gente telou a janela do apartamento que a gente morava na Pedreira. Aí eu moro no chão hoje. Então, a gente tem que ficar atento para as crianças, porque é o imaginário da criança, né? Interessante, né? Porque eu gosto de olhar os prédios daqui de cima. E se ele resolve voar lá de cima? Né? Então, parabéns. Infelizmente, não deu para ver em que cidade foi, porque é fácil a gente falar mal de policial, né? Infelizmente, eu não vi de onde é, para dizer de onde foi o cara, a maneira como o policial tratou com aquela criança, e fica o alerta para os profissionais que trabalham com as crianças. Alguém cochilou como é que a criança subiu no telhado de uma escola e ninguém viu. Cabeças vão rolar nesse momento. Pelo amor de Jesus. Mas vamos falar de futebol. Fala do imaginário. O imaginário. A seleção brasileira dos sonhos do Ancelotti. Como é que tá? Diga lá. 2 treinos já, né, Matoso? 2 treinos. A questão toda. Ele já veio cansado, porque ele saiu do Brasil para ir para o Equador. Ele pensava que ele atravessava o Canal da Mancha por debaixo. Resolvia, não é bem assim, não. Sair daqui para ali é Belém Mosqueiro, né? Como já dizia antigamente, mas não é. E a questão aí, Matoso, é que a incógnita muitas perguntas são feitas. Como ele vai jogar, de que maneira ele vai jogar e se 2 treinos é suficiente para ele colocar a cara dele lá. Primeiramente, Matoso, amigo torcedor, quem ele convocou já é profissional. Sim. Não precisa de treino. Ele só vai dizer, olha, tu vai fazer isso e pronto. O cara já sabe assimilar. Então, se o cara não fizer, o cara é tapado. O Tite já dizia, não pode trabalhar com jogador que não é inteligente, para não dizer burro. Né? Mas ele tem jogadores ali que são inteligentes, rodados. Então, não há de ele não precisa treinar a equipe. Ele precisa só organizar e dizer, a gente vai jogar assim. Tu sabe que eu tenho que fazer isso. Como um dia fez o Filipão. Chegou e disse, olha, é o seguinte, joguem bola aí. Porque o Ronaldo disse para ele, pô, chefe, eu vou olhar a Venezuela, pô. Eu vou olhar aqui, se eu perder para a Venezuela, me aposento. Mas hoje tem que olhar. Não, hoje em dia tem, mas outrora, sei lá, 15 anos atrás, agora não. Agora tem que olhar. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Eles são profissionais, eles sabem o que vão ter que fazer. O Ancelotti é um cara inteligente, como o próprio Marquinhos, que vai falar com a gente daqui a pouco aí, falou. E a gente só tem que esperar e ver o que vai acontecer. Com certeza. Né? Qualidade a gente sabe que ele tem, né? Então é o Marquinhos que vai falar agora. É o Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira e campeão, né? Da Champions League. Campeão da Champions League, eu quero que ele seja pelo Brasil, pô. O Brasil aí só tem campeão, essa seleção, mas por eles, eu quero que seja por aqui, pelo Brasil. Tá certo? Marquinhos, o zagueiro do Ancelotti, diga lá. Olha, as expectativas, né, o desejo, né, e a ambição, acho que é das melhores possíveis.
né? O nosso treinador que a gente tem aqui hoje, ele já mostrou a força que ele tem, o que ele pode fazer dentro do futebol, a inteligência que ele tem. Né? Então acho que foi isso realmente que a seleção foi buscar, né, nele. Em um ano para uma Copa do Mundo, eu no PSG já vi, né, que coisas podem mudar, assim, uma dinâmica pode se mudar, uma energia pode se criar em momento muito rápido, né, de curto prazo de tempo, né? Então eu espero que aconteça aqui na seleção brasileira também. Né, ele já tive apenas um pouco de contato com ele aqui, de ontem à noite, hoje de manhã, já me passou uma imagem muito boa, foi muito claro nos planos de jogo que ele vai ter. Né, e a gente vai fazer o melhor, e ele, assim, com a experiência que ele tem, penso que vai ser muito rápido essa adaptação. Né, ele sabe muito bem entender o que ele tem na mão, os jogadores que ele tem. A gente já viu ele se adaptar e ser muito inteligente taticamente, em posicionamento, com jogadores, né, de todos os tipos e estilos que ele tinha de jogadores na mão. Né, então isso é muito importante também para um treinador de seleção, né, que tem pouco tempo para trabalhar, tem grandes jogadores na mão e ter que linkar tudo isso dentro de um curto prazo de tempo. Então a gente tem um treinador muito apropriado para isso aí, a gente espera, e a ambição é das melhores possíveis para que a gente possa, né, reverter esse momento aí que a gente vive. Bom, esse é o Marquinhos. Ué, cadê o MacGyver? Ia procurar. Não, tá aqui, pô. Tá com camisa de cenário, pô. Camisa branca, essa produção é muito fraca. Eu não posso bater com essa vai cair, mas uma camisa de cenário, cara, pô. Tá bom. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o salário do Marquinhos? Aqui, segundo o Globo Esporte, o Marquinhos é quem mais recebe pelo Paris Saint-Germain. Tá? Primeiro é o Dembélé com 1 milhão de euros. 1 milhão de euros mês. E tá bom. E o Marquinhos? O Marquinhos é o segundo. Quanto? 1,12 milhão de euros. Né? Na verdade é o primeiro. Não, na verdade, assim, 1,5 milhão de euros é 1 milhão e meio? 1,5 milhão por mês. O Dembélé. E o segundo é o Marquinhos, 1,2. Na verdade, 12 aqui é um pouco mais de 100 mil, né? Tá 100 mil euros. Dá mais de 6 milhões de reais. Tá. E quanto é que ganha o Ancelotti? 5,5. Então o Marquinhos vai jogar. Vai jogar. Quanto era que ganhava o Fernando Diniz? Pois é, eu não sei. Não, mas olha, isso aí é um pouco de maldade, mas não é não. Essa é uma das colocações que se faz. Como é que o Fernando Diniz, o Dorival Júnior, não sei quem, ia botar banca com o Vini Júnior? Quanto é que tu ganha, pô? Real, eu ganho em euro, pô. Tem isso mesmo, tem isso. Que pra nós, infelizmente pô. No futebol tem isso. Rapaz, se tem gente na imprensa que chega e diz assim, tem que ter diploma, porra, quem mais sacaneia com o país é quem tem diploma. Me desculpe, eu sou a favor de diploma. Sim, claro. O que eu mais lutei na minha vida foi para meus filhos estudarem. Estudem, se formem e dignifiquem o diploma. Não vão roubar o povo. Roubar de aposentado. Adianta o cara ser diplomado e chegar e roubar de aposentado? Adiantou? Então, tá aí, pô. Não, mas o governo vai devolver com o dinheiro do povo. Ou no orçamento do país está escrito. No orçamento está recursos destinados a roubo de aposentado. Está escrito isso lá? Não tá. É uma nova Constituição? Nem vai sair. Fala de esporte, Matoso. Tem que falar de esporte, pô. Esporte é dinheiro. E muito. Senão não paga. Por isso que eu estou falando aqui. Vamos lá. Então, gente, o Marquinhos, independente disso, eu jogaria na minha seleção. Sim. Eu gosto dele. Eu gosto do Marquinhos. Só estou falando que isso é uma regra geral quando você fala de valores do futebol. O Marquinhos joga na minha seleção, gosto dele como zagueiro, eu não tenho nenhuma dúvida. E ele vem de um time sem estrelas. Eu torci pela Inter. Eu estava torcendo pela Inter porque eu gosto da música italiana, eu gosto da comida italiana, eu gostava do filme italiano, do spaghetti italiano que os americanos viam com Bang Bang. Sim. Johnny Wayne, Henry Ford, eles viam com Giuliano Gemma. Sim. Aí os americanos, não, Giuliano Gemma não, tem que botar Montgomery Wood. Aí ele teve que mudar o nome para Montgomery Wood, porque como Giuliano Gemma não dava. Mas eu gosto da Itália, tá certo? E a Inter de Milão, que tem toda uma referência, o Milan, essa história toda, e a briga boa Brasil e Itália. E a França,
Eu sou meio invocado que eles, apesar daquele jogador deles, o Zidane, um gênio, né? Sim, gênio. Mas eles botam muita banca. Eu fiquei meio mordido com um brasileiro e tal. Mas eu me rendo ao coletivo. E o PSG foi coletivo. Isso. Qual era o ataque? O ataque dos sonhos do PSG. Messi, Neymar e Mbappé. Não ganharam. Não deu liga. Eu nem sabia que o Marquinhos estava no PSG, eu estava tão de olho na Inter de Milão, eu não sei se era no Inter de Milão ou nas arquibancadas. E o Marquinhos jogou com essas três feras também, pois né? Mas o Marquinhos, ele não é vedetão, estrelão. É por isso que eu gosto, sabe? É o cara que joga o coletivo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu acho que ele tem grande possibilidade de ser o capitão da seleção. Pois é, então é isso que eu vejo esse tipo de futebol que foi jogado pelo PSG. Foi igual a Grécia, que foi campeão contra aquele timaço da seleção de Portugal. Sim. Se você me perguntar o nome de um jogador da Grécia, eu não sei. Sim. Foi campeão em 2005, né? Isso, do... Campeão da Copa Europeia. Isso, da Euro. Da Euro. Com o Filipão, né? Filipão, Deco, Cristiano Ronaldo no início, Pepe... Simão. Nuno, assim você vai. Seleção de Portugal. A Grécia eu não sei de nome de nenhum. Papapoulos, alguma coisa parecida, não sei. Papadopoulos. Mas então é isso que é o futebol coletivo. Então vamos esperar, que aí vale para todos, que ninguém olhe mais para salário. Eu só fiz aqui para provocar. Me provocam, por que eu não provoco? Para provocar. Como é que o cara vem lá da Europa, ganhando 1,5 milhão, 2 milhões de euros, e vem com um técnico desse que ganha 500 mil reais, né? 1 milhão de reais. Eu ganho em euro, pô. Multiplica por 6. Não é isso? Então agora não vai ter mais isso. Porque o técnico do Brasil ganha 5 milhões de euros, em torno de 30 milhões por mês. Tem um jatinho para ele e a família dele viajar a hora que ele quiser para a Europa, vai e volta. É igual quando tu pega o teu Batman daqui pro Júlio Cefé. Pronto, é rapidinho. Tá certo? Não pega nem trânsito. Tá certo? Então, ou um geladão. Mas não pode jogar pedra no geladão, porque senão vai preso. Vai preso. Mas claro, pô. Né? Mas claro. E aí, qual é a outra situação que tem? Segurança por tudo que é lado, um carro blindado, aí não tem discussão, vai ter que obedecer o cara, pô. E eu vou torcer pelo Brasil, que eu não sou contra. Vai ter que ser. E além do mais, o seguinte, é um técnico europeu que vai dirigir uma seleção brasileira que veste brasileiros europeus. Perfeito. Aí... Vamos torcer para dar certo. Tem que torcer. Agora tem que combinar com o Equador. Amanhã a gente vai ter uma repercussão ainda, porque o Brasil joga amanhã, né? Amanhã, E aí dá para a gente trazer mais alguns jogadores, como fala na coletiva hoje, né? O Alexander, por exemplo, falou também, mas eu preferi colocar o Marquinhos. Para falar hoje aqui, porque é um cara que é referência. Eu gosto do Marquinhos. Mas voltando à realidade... Bora, para nós. Ronaldo Henrique é apresentado ao Paysandu Esporte Clube. Ronaldo Henrique estava jogando no mês passado em que time? Isso, estava no Avaí, na verdade, né? Meio parado. E aí ele passou pelo Sport, ele é do Recife. Ele vai falar pra gente aqui, depois que ele fala, a gente passa a ficha direitinho aqui do Ronaldo Henrique. Ronaldo Henrique tem nome de zagueirão, bora lá. Primeiramente, a gente sabe como é que funciona, né, o futebol. Sempre vamos ser cobrados por resultados, né? E às vezes, quando esse resultado não vem, medidas são tomadas, né? Decisões são tomadas. E a gente já está bem cascudo com isso, né? Sobre essas situações que acontecem. É normal no futebol que pessoas saiam, outras cheguem, mas acho que tudo em prol do Paysandu, né? De poder tá saindo dessa situação incômoda. Chego no momento delicado, mas dá para ver no semblante de cada um, né? Que faz parte desse clube que está incomodado, né? Com essa situação, e eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você não achar que tá bem, que é normal. Não, a gente tem que acostumar a estar vencendo, a estar somando, principalmente num campeonato assim complicado, porque essa camisa é muito pesada para a posição que a gente se encontra hoje. Realmente, Matoso, como você comentava aqui em off, o Ronaldo Henrique, segundo a própria matéria aqui que a gente pegou, ele foi questionado sobre estar pronto ou não para atuar pelo Paysandu. Ele diz que está reagindo bem à sequência de treinamentos, justamente porque no Avaí ele fez 33 partidas e marcou um gol.
Em 2025 não chegou a atuar com a camisa do Leão. Peraí, professor. Qual é a posição dele? É volante. Eu não quero que ele faça gol, eu quero que ele evite que o meu time não tome gol, pô. E ele é um bom Quem lançador. tem que fazer o gol é o 9, é o 77, é o cara lá da frente. Agora, se der sopa, ele vai. Porque esse é um problema que vocês da imprensa têm de perguntar pro goleiro quantos gols ele fez. Pô. É verdade, isso é uma máxima. Aqui eu não concordo, eu apenas li a matéria aqui, né? Que a gente publicou aqui. Mas a questão toda aí que você chamou a atenção bem, a questão do gol. É um cara que não vai chegar para fazer gol, né? Se der, ele porque faz. É volante, mas o que chama a atenção, Matoso, aí é a quantidade de partidas que ele fez pelos clubes que ele jogou. Por exemplo? Mais de 20 partidas, 30 partidas, 50 partidas. Foi assim pelo Sport, foi assim pelo próprio Avaí. Uma média boa. Então, é um cara que a gente pode ver... 30 anos, uma idade 30 boa. 30 anos, é um cara que a gente pode ver que pode somar quando se trata de ter ele no elenco. Quando tiver pronto, ele não está pronto. Agora, não. Ele diz que está pronto. Ah, então pronto. Ele diz que está pronto e que já vai poder atuar aí. Então, vamos aguardar e ver como é que ele vai acontecer. Né? Mas o Paysandu ainda precisa de um técnico. Já não tem um técnico definido até o momento que a gente está gravando aqui o programa, né? O gravado ao vivo, como a gente fala aqui, né? Na verdade, são minutos antes de colocar, isso, só para evitar tantos erros. Né? Sempre tem um erro, a gente corta aqui e acolá, para evitar tantos erros. São minutos antes de a gente colocar no ar. Até o momento, a gente não tem o técnico do Paysandu, mas muitos nomes são ventilados. Carilli é ventilado, o próprio Vanderlei Luxemburgo foi ventilado, mas é um negócio que a gente vê que não vai largar justamente, ver política, empresário. Não sei, Matoso, mas algo me diz que o Rodrigo Santana pode estar pintando na Curuzu. Algo me diz, porque Rodrigo Santana não foi, a meu ver, o culpado pelo Clube do Remo ali, tá naquela sequência ruim que estava lá e tal, mas algo me diz. Olha, o Daniel, esse menino aí, o paulista, ele já deu uns toques assim de algumas coisas lá no Remo. Sim. É só prestar atenção. Eu sempre digo que eu gosto muito de ouvir as falas e prestar atenção aqui. E já aproveitando que você falou do Remo... Ele já falou algumas coisas, ele falando... O Daniel Paulista, ele é um cara muito tranquilo, até o jeito dele, né? Parece assim que ele vai. Mas ele ficou bravo no jogo passado. Mas ele não gostou. Ele esperneava na beira do campo, prestei atenção muito bem nisso. Porque é um time de qualidade, o time do Remo, não pode. Não adianta, eu sei que o torcedor do Remo... Ontem eu estava numa rodada, me diz como é que está o tempo para não ficar agoniado no final, porque resenha é resenha. Só tem 4 minutos? Então, depois eu converso. Já está acabando o programa, eu não vou... É uma resenha que eu tive ontem sobre isso aí. Mas segue o barco aí, Marcos Braz, que foi, já que está falando do Remo, Marcos Braz, né, que foi apresentado aí como novo executivo, depois que o Papelinho foi para Fortaleza, ele foi apresentado ontem já para a imprensa. Então, bora. Fazer uma lembrança, que eu acho que isso é importante. Eu trabalhei em 2 Flamengos. Eu trabalhei no Flamengo todo-poderoso do mercado e trabalhei lá atrás. E graças a Deus, o lá de cima ajudou. Eu, em 2009, que era um outro orçamento, era outro Flamengo, o Flamengo foi campeão brasileiro, depois de 18 anos. Eu tinha 36 anos, tinha um jogador que era mais velho do que eu. Enfim, então eu trabalhei na adversidade também no Flamengo, com salários atrasados, com situações super adversas. Então, quem vê a minha imagem hoje atrelado a somente o Flamengo, robusto como é, com um orçamento poderoso, talvez não conheça o Marco Braz, que lá atrás teve que contratar jogadores que não poderiam gastar muito em relação à aquisição deles, e eu acho que eu tenho uma experiência também nessa diversidade. Não que a gente esteja nesse estádio aqui, o Remo está com salários em dias, com todos os compromissos em ordem, mas para quem acha que eu só trabalhei num tipo de Flamengo, não é verdade, isso não é verídico, eu estou acostumado a trabalhar em qualquer tipo de mercado. Eu pensei até que eu virei, eu digo, o novo cara do Paysandu, porque esse discurso estava muito para o Paysandu. É verdade. Mas depois ele não é bobo. É, claro. Ele não é bobo, ele viu que ele não está ali tá entendendo? Na Baiú, que ele está na Brás, o Marco, né? Olha, aí o Toninho olhou para ele, peraí, o Remo está com um bom time, o Remo está com um bom elenco, o Remo está com uma boa campanha. Uma grande campanha está o Goiás, até quando eu não sei, porque ainda tem muita água para rolar. Tem time que estava lá em cima, está bem aqui no meio. É muita coisa. É por isso
que excesso de glamour, como é o nome daquela palavra? Hype. Tá no hype, Tá ficar no hype o tempo não todo. é hora, tem que jogar bola. Olha, o Braz, ele tem conhecimento, ele fez um preâmbulo, essa coisa toda. Mas eu lembro, o Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro, ali no Madureira tem jogador, no Olaria tem, eu não vou falar em Flamengo. Claro. Não vou falar em Flamengo. Que é o... Madureira, Bom Sucesso, São Cristóvão, Bangu, América, eles sabem. Chega com o Romário e pergunta lá no médico. Romário, o que tem pra nós aí? Foi Romário? assim, um dos maiores jogadores do que veio de lá pra cá, que foi o Negão Motora, veio assim. Pois é. Ele sabe que tem jogador que pode vir baratinho e com qualidade. Baratinho é força de expressão, Sim. né? Que ninguém vem baratinho pra cá. Agora, já que o nosso diretor tá ali, Matoso, já dizendo que vai acabar o programa, vamos mostrar pra você, Matoso, pra você, torcedor, com calma. Com calma. Como foi o gol que o Paysandu tomou do Criciúma? A origem do gol do Criciúma. É bom lembrar. Solta lá, meu diretor. É Começa bom lembrar com o pra não Kevin. repetir. Recebe, domina a bola, toca no Borazzi, segura. O Borazzi toca a bola errado. Adianta um pouquinho, Potinha, só 2 cliques. Mais um pouco. Aí, ó, beleza. Esse triângulo aí, Matoso, é o treinamento diário que esses caras fazem. Sabe aquela roda de bobinho que se chama no futebol de rondo, criado pelo Guardiola? É isso. Tem 3 jogadores do time do Criciúma num bobinho ali entre 2 jogadores do Paysandu. Então, fica fácil, porque eles fazem isso todo dia. E a bola chega no cara de trás aí. Pode tocar. Consegue, Matinha? Ó, chegou e ele já mete pra frente a bola. Segura aí. Quando ele coloca a bola pra frente, Matoso, é justamente para desafogar. Sai do bobinho, isso é treino. Sai do bobinho aqui, desafoga rápido, porque ele podia ter tocado no cara de lado. Mas o atacante recebe a bola e aqui, na extrema direita, já percebe a passagem do seu companheiro, que tem uma avenida aí. Segue, Botinha. Ele toca de primeira. Ele carrega, segura. O Criciúma treinou sabendo que ia ter essa avenida. Pois aí, é, justamente. Tudo que acontece. Quando ele recebe a bola e toca de primeira pro lateral, ele já sai na ponta para abrir espaço. Agora perceba aonde o homem que tem a bola, ele vai carregar. Ele vai carregar essa bola para fixar a marcação do Paysandu num ponto, Matoso, já esperando a passagem de algum atleta. Siga aí, Pantinha. Ó, segura aí. Esses 2 jogadores aí do Paysandu, eles estão fixos, o dos 2 daqui. Eles vão fixar na bola. Lá do outro lado, a gente tem um mano a mano, Matoso. Segue, Pantinha. E aí, ó, segura. Esses 2 fecharam, abrem um espaço ali, porque não foi adiantada a marcação do time do Paysandu para deixar o jogador em impedimento, mas o mano a mano ali do Luan Freitas com o autor do gol, o Diego, continua. Segue, Pantinha. E ele entra no espaço. E aí, gol do time do Criciúma. O daqui da direita fez de conta que ia, mas estava impedido, ele não foi. Isso. Ele foi, deixou o marcador embora, aí o marcador foi embora. Quando ele foi embora para levar o marcador, o lateral do Paysandu, nesse caso o Kevin, fechou e os 2 fecharam e aí aconteceu isso. Mas dá para voltar a origem desse lance aí, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Sim. No segundo terço do campo. Isso, olha só, tá aprendendo. Eu fui lá ver o treino do professor Inácio da Tuna Luso Brasileira, o melhor técnico do Campeonato Paraense. Eu fui lá na Tuna. Tava lá com a pessoa. Aí, não, volta. A origem. Aí, volta. Isso. Presta atenção, olha o Rema, olha o Paysandu aí. Olha aí, peraí. Volta e traz a bola pro Borazzi. Traz a bola pro Borazzi. Porra, Borazzi, tu sabe jogar. Aí, solta devagar. Solta. Toca pro Borazzi. Recebeu o Borazzi. Vai. Borazzi, porra, Borazzi. A bola é tua, Borazzi. Tu sabe jogar. Justamente. Pisa a bola, segura, espera o marcador. Quando o jogador, ele pega essa bola, ele não tá vendo quem tá... Primeiro, ele sabe que alguém tá vindo por trás. Tá certo? Ele tá vendo aqui na frente um do lado, outro do outro. Que o dele ainda tá chegando, eu já dou logo... Sabe, se o senhor presta atenção, Matheus? Pisar na bola, presta espera atenção. um pouco, olha o que acontece aqui. Falta. O Borazzi, ele toca de primeira. Pois e aí, ó, segura aí. Sim, e tocou esse de jogador, primeira. ele toca de primeira. E o jogador do Criciúma, quando recebe aí também, ele toca de primeira pro lateral. Sabe por quê, Matheus? Sim. Porque eles estão acostumados a trabalhar 1 ou 2 toques. Então é 1 ou 2 toques na bola. Não, presta atenção. Entende? Volta lá, Pantinha, só pra gente corrigir isso aqui. Volta lá, volta, da origem. Eu vou dar toque pro lado certo, eu olha não aí, vou... Olha só, repare bem, o Kevin pega a bola, toca no Borazzi. O Borazzi vai tocar de primeira. Beleza? Tocou errado. Porra, segue o lance, deixa seguir. Porra, então não dá, sim, professor. mas deixa seguir. Ó, aí ele vai tocar de primeira também, ó.
Tocou de primeira. Agora, a qualidade do atleta de observar aonde ele está é a diferença. Mas o fundamento do passe, o treinamento, ele foi colocado em prática, mas a execução foi errada. Pelo lado do Paysandu. E pelo lado do Criciúma foi colocado de maneira correta. Não, mas vai dizer, isso é normal no futebol. Porra, 10 jogos normal perder não é. Aí fica... Não ganhar. Então não me venham com essa história. Pera lá. Ah, porque é o fundamento, é pá e pá. Essa história eu conheço, professor. Eu nunca joguei. Sabe por que eu não fui jogador? Porque eu era ruim. Isso. Eu era ruim. Aí o técnico disse, olha, quem é esse? Eu já contei de novo essa história. Para quem eu chamar desse lado, volta amanhã 14h. Para quem eu chamar deste lado, o portão é bem ali e vão estudar. Eu fui estudar. Então, é inadmissível eu estar com um jogador aqui, porque o fundamento é pá, pro jogador errado, pô. A execução foi errada, mas o treinamento foi aquilo. Infelizmente. Tocou, recebeu, apareceu logo um para poder fazer um 2. Foi o que o Criciúma fez certo e o Paysandu fez errado, Matheus. É para não errar mais. Tem que ser. O pipoqueiro chamou ali. Já chamou, já. Deu tempo, já. Um abraço.